Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Bom, nós estamos lendo o livro de Gênesis e hoje vamos ler os capítulos 43, 44 e 45. Amém? Vamos orar. Senhor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito, gratidão por essa leitura, gratidão pelo ensinamento e as revelações que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, porque sabemos que vai ser de grande utilidade, Pai. Continua, Pai, nos orientando, nos dando as Tuas revelações, abrindo os nossos olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 43. E a fome era grande na terra. E aconteceu que, quando eles terminaram de comer o trigo que haviam trazido do Egito, seu pai lhes disse: Ide novamente e comprai um pouco de alimento. E Judá falou com ele, dizendo: O homem nos afirmou solenemente, dizendo: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. Se tu enviares nosso irmão conosco, desceremos para comprar-te alimento. Mas se tu não o enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: Não vereis a minha face, exceto se vosso irmão estiver convosco. E Israel disse: Por que agiste tão maldosamente comigo, ao contar ao homem que tinhas ainda um irmão? E eles disseram: O homem nos perguntou particularmente por nossa condição e por nossa parentela, dizendo: Vosso pai ainda está vivo? Tendes outro irmão? E lhe contamos de acordo com o teor destas palavras. Como poderíamos saber que ele diria: Trazei vosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: Envia o rapaz comigo, e nós levantaremos e partiremos, para que vivamos e não morramos, tanto nós como tu e também nossos pequenos. Eu serei fiador por ele. Da minha mão o exigirás. Se eu não o trouxer a ti e o colocar diante de ti, então deixa-me carregar a culpa para sempre. Porque se não tivéssemos demorado, certamente agora já teríamos retornado uma segunda vez. E o seu pai Israel disse-lhes: Se precisa ser assim agora, fazei-o. Tomai os melhores frutos da terra em vossos vasos e levai um presente ao homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes e amêndoas. E levai dinheiro em dobro em vossas mãos. E o dinheiro que foi trazido novamente na boca de vossos sacos, levai-o novamente em vossas mãos. Talvez tenha sido um erro. Levai também vosso irmão, e levantai-vos e ide novamente ao homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que ele possa enviar vosso outro irmão e Benjamim. Se eu for privado de meus filhos, privado serei. E os homens tomaram o presente e o levaram dinheiro em dobro nas suas mãos e a Benjamim. E se levantaram e desceram ao Egito e se colocaram diante de José. E quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Levai estes homens para casa e mata um animal e prepara, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José ordenara, e o homem levou os homens para a casa de José. E os homens ficaram temerosos, porque eles foram levados à casa de José, e disseram: Por causa do dinheiro que foi devolvido aos nossos sacos na primeira vez, fomos trazidos aqui, para procurarem motivo contra nós e se arremessar sobre nós, e nos tomar por escravos, e a nossos jumentos.
e se aproximaram do administrador da casa de José e conversaram com ele à porta da casa e disseram: Ó Senhor, viemos na verdade a primeira vez para comprar alimento. E aconteceu que quando chegamos à hospedaria, abrimos nossos sacos e eis que o dinheiro de cada homem estava na boca de seu saco. Nosso dinheiro em todo o seu peso e o trouxemos nas nossas mãos novamente. E o outro dinheiro trouxemos nas nossas mãos para comprar alimento. Não sabemos quem colocou o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Paz esteja convosco, não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso Pai deu-vos um tesouro em vossos sacos. Eu recebi o vosso dinheiro. E ele lhes trouxe Simeão. E o homem conduziu os homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram seus pés, e ele deu forragem aos seus jumentos. E eles prepararam o presente para José, que viria ao meio-dia, porque ouviram que eles deveriam comer pão ali. E quando José veio para casa, trouxeram-lhe o presente que estava nas mãos deles para dentro da casa, e se curvaram diante dele com a face em terra. E ele lhes perguntou sobre seu bem-estar e disse: Está bem o vosso pai, o velho de quem falaste? Ele ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, está com boa saúde, ele ainda está vivo. E eles curvaram sua cabeça e fizeram reverência. E ele levantou seus olhos e viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais jovem, do qual me falastes? E ele disse: Deus seja gracioso contigo, meu filho. E José se apressou, pois as suas entranhas se moveram para com seu irmão, e ele procurou onde chorar, e entrou na sua câmara e chorou ali. E ele lavou sua face e saiu, e se conteve e disse: Ponde o pão. E colocaram para ele a parte, e para eles a parte, e a parte para os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito de acordo com seu direito de nascimento e o mais jovem de acordo com a sua juventude. E os homens se maravilharam entre si. E de si mesmo ele tomou porções para eles, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as dos outros. E eles beberam e se alegraram com ele. Gênesis capítulo 44. E ele ordenou ao administrador de sua casa, dizendo: Enche os sacos dos homens com alimento, tanto quanto eles puderem carregar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. E põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do mais jovem, e o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia falado. Assim que raiou a luz da manhã, os homens foram enviados, eles e seus jumentos. E quando haviam saído da cidade e ainda não estavam distantes, José disse a seu administrador: Levanta-te, segue os homens, e quando os alcançares, dize-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Isto não é o que o meu senhor usa para beber, e pelo qual ele adivinha? Fizestes mal em fazer isso. E ele os alcançou e lhes falou as mesmas palavras. E eles lhe disseram: Por que meu senhor diz essas palavras? Deus proíbe que teus servos façam conforme esta coisa. Eis que o dinheiro que encontramos na boca de nossos sacos trouxemos novamente a ti da terra de Canaã. Como então nós roubaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro?
aquele dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós também seremos escravos de meu senhor. E ele disse: então seja agora de acordo com as vossas palavras. Aquele com quem for encontrado será meu escravo, e vós estareis sem culpa. Então eles se apressaram em descer, cada homem pôs em terra o seu saco, e cada homem abriu o seu saco. E ele procurou e começou pelo mais velho e terminou com o mais jovem. E o copo foi encontrado no saco de Benjamim. Então eles rasgaram suas vestes e carregaram cada homem os seus jumentos e voltaram à cidade. E Judá e seus irmãos vieram à casa de José, pois ele ainda estava ali, e eles prostraram-se em terra diante dele. E José lhes disse: que ato é este que fizestes? Não sabeis que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá disse: o que diremos ao meu senhor? O que devemos falar? Ou como nos inocentaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos servos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem também foi achado o copo. E ele disse: longe de mim que eu faça isso, mas o homem em cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. E quanto a vós, levantai-vos e voltai em paz ao vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: ó meu senhor, deixai que teu servo, suplico-te, fale uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não deixai que a tua ira se acenda contra teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tende ainda um pai ou um irmão? E nós dissemos a meu senhor: temos um pai, um homem velho e um filho da sua velhice, um pequeno. E seu irmão está morto, e só ele foi deixado de sua mãe, e seu pai o ama. E tu disseste a teus servos: trazei-o a mim, para que eu possa colocar meus olhos nele. E dissemos ao meu senhor: o rapaz não pode deixar seu pai, pois se ele deixar seu pai morrerá. E tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais jovem não vier, não vereis mais a minha face. E aconteceu que, quando nós subimos a teu servo, o meu pai, dissemo-lhes as palavras de meu senhor. E nosso pai disse: ide novamente e comprai-nos um pouco de alimento. E dissemos: não podemos descer. Se o nosso irmão mais jovem for conosco, aí desceremos, porque não podemos ver a face do homem se nosso irmão mais jovem não estiver conosco. E teu servo, meu pai, disse-nos: sabeis que minha esposa me deu 2 filhos, e um se foi de mim. E eu disse: ele certamente foi despedaçado, e eu não o vi desde então. E se tirardes também este de mim, e um mal acontecer a ele, levarei meus cabelos grisalhos com tristeza à sepultura. Agora, pois, quando eu for a teu servo, meu pai, e o rapaz não estiver conosco, visto que a sua vida está atada com a vida dele, acontecerá, quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá. E teus servos levarão com tristeza à sepultura os cabelos grisalhos de teu servo, nosso pai. Portanto, teu servo se tornou fiador do rapaz diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer a ti, então levarei a culpa diante do meu pai para sempre. Agora, pois, suplico-te, deixa teu servo ficar no lugar do rapaz como servo para o meu senhor, e deixa o rapaz subir com seus irmãos. Como, pois, eu subirei a meu pai e o rapaz não estando comigo?
para que porventura eu não veja o mal que virá sobre o meu pai. Gênesis capítulo 45. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não fostes vós que me enviaste aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. E tu habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo que tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa e tudo o que tens não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que está falando convosco. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito e de tudo o que tendes visto. Apressai-vos, eis, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e a seus servos. E Faraó disse a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto: carregai vossos animais e parti, e ide à terra de Canaã. E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti agora ordeno: fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram, e José lhes deu carroças, de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A todos eles deu, a cada homem, mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito,
e 10 jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para seu pai para o caminho. Assim ele enviou seus irmãos e eles partiram, e ele lhes disse: Vede para que não contendais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito e vieram à terra de Canaã até Jacó seu pai. E lhe contaram dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José que ele lhes havia dito, e quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: Isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei e o verei antes que eu morra. Bom, terminamos então capítulo 45 de Gênesis. Amém? Aí nós nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos. Bom, estamos quase terminando o livro das origens, né? O livro de Gênesis, né? Tem 50 capítulos, ok? Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.